Mosto olhandam e realizam que é no silêncio, não nas palavras, que o coração de um homem é verdadeiramente incendiado. A maioria pensa que é no grito da paixão declarada, no gesto grandioso, no espetáculo do romance que ele enlouquece por uma mulher. Mas o que perturba profundamente a alma masculina, o que faz ecoar na caverna mais íntima de sua psique, são os pequenos gestos, gestos quase invisíveis. São esses sinais silenciosos que desarmam suas defesas e mexem com as correntes mais primitivas que ele tenta controlar. Ele não sabe explicar, talvez jamais admita, mas é nesses detalhes discretos que uma mulher toca a sombra dele e a ilumina. Porque, no fundo, cada homem carrega dentro de si um conflito milenar entre a força e a vulnerabilidade, entre o arquétipo do guerreiro e o menino ferido que ainda esconde no peito. E quando você, mulher, entende que não é a imponência, mas a sutileza que penetra essa armadura, você descobre o poder que sempre foi seu. É assim que nasce o feitiço, não nas palavras planejadas, mas na energia que dança nos espaços entre elas. Há um gesto, por exemplo, que para ele é devastador: o silêncio confortável. Quando você não preenche o espaço com explicações, justificativas ou ruído, mas apenas o encara com serenidade, como quem não tem medo de si nem dele. Isso perturba o ego do homem moderno, acostumado a mulheres que falam demais para camuflar o medo de não serem suficientes. Uma mulher que não precisa falar para ser ouvida se torna para ele um enigma impossível de decifrar, e nada enlouquece mais um homem do que um enigma. Porque o silêncio confiante de uma mulher não grita, mas ecoa. Ecoa nos lugares onde ele próprio não ousa se ouvir. Ele sente, mas não sabe dizer. E é isso que o consome, a sensação de que ela sabe mais dele do que ele mesmo. Outro gesto é o toque leve. Não o toque óbvio, explícito, desesperado por atenção, Mas aquele toque breve, quase distraído, que faz seu sistema nervoso despertar e sua respiração falhar por um segundo. Um gesto sem pretensão, que não pede nada em troca, que não impõe, mas simplesmente existe. O toque é um portal para a sombra. Ele remete ao menino que ainda deseja ser cuidado e ao homem que quer ser desafiado. Mas um toque leve demais para ser possessivo e, ainda assim, presente demais para ser ignorado, se transforma numa lembrança que ele não consegue expulsar da mente. Há também o olhar. Não aquele olhar de súplica, nem o olhar de sedução ensaiada, mas um olhar direto, quase cru, como quem diz: "Eu vejo você." Porque é algo profundamente inquietante para um homem em ser visto de verdade. Sem filtros, sem idealizações, sem desculpas para a fraqueza dele, mas também sem medo da força dele. Um homem que é visto nesse nível sente-se exposto, e essa exposição se transforma em obsessão. E ele tentará compreender por que não consegue esquecer aquele olhar, porque sente que precisa provar a si mesmo que merece ser visto assim de novo. Outros dois gestos completam esse quinteto silencioso que assombra a mente masculina, mas para eles ainda não temos pressa. Porque é nos intervalos, na cadência pausada, que a consciência se abre para enxergar o invisível. E talvez você esteja se perguntando por que esses gestos tão pequenos têm tanto impacto. A resposta não está em você nem nele, mas no espaço entre vocês. O espaço onde as sombras conversam, onde os instintos ancestrais emergem, onde a dança dos arquétipos se manifesta. No fundo, o que enlouquece um homem não é a mulher que se joga a seus pés, mas a mulher que segura sua própria coroa enquanto caminha em silêncio. Não é a mulher que se esgota tentando agradá-lo, mas a mulher que o desarma sem esforço, apenas sendo. É por isso que as mulheres que aprenderam a trabalhar sua sombra, a não ter medo da própria solidão, a não depender do aplauso masculino para validar sua existência, são as mesmas que ele não consegue esquecer. Porque ela não precisa dele. E, paradoxalmente, isso a torna irresistível para ela.
Quando você domina sua própria energia, quando escolhe cada gesto com a consciência de quem já não precisa provar nada, você se torna aquilo que nem ele mesmo sabia que estava procurando. E a mulher que sabe disso não grita, não força, não mendiga. Ela apenas deixa que o silêncio fale por ela. Ela apenas deixa que o gesto certo, no momento certo, plante a semente na mente dele. E essa semente germina sem pressa, mas com força suficiente para virar tormenta. E é isso que o enlouquece. E assim o jogo psicológico que se instala não é feito de palavras, mas de energia. Ele não sabe descrever, nenhum homem sabe, mas sente que algo nele mudou desde aquele instante em que você cruzou sua fronteira sem pedir permissão, apenas com a leveza de quem não teme ser rejeitada. Porque o que verdadeiramente enlouquece um homem não é a promessa de ser amado, mas a ameaça beliciosa de ser visto. Visto não apenas como ele gostaria de ser, mas como ele realmente é. Um desses gestos silenciosos que mais perturbam sua alma é a maneira como você retira sua presença. Não com raiva, não com escândalo, não com teatrinho, mas com a serenidade de quem sabe que não precisa implorar por nada. Essa ausência proposital é a assinatura de uma mulher que já não depende do ego dele para se sentir viva. Você não some para puni-lo, você apenas se retira para cuidar de si, como se dissesse sem palavras: você não é meu sol, eu brilho sozinha. E isso destrói por dentro, porque ele esperava que você reagisse como tantas outras, com medo de perdê-lo, com desespero para se explicar, com ansiedade para agradar. E isso é o mais doloroso. Ele não está preparado para alguém que consegue ficar em silêncio e ainda assim dominar a sala inteira. Essa retirada calculada, porém leve, ativa uma angústia primitiva que ele mal entende. Uma lembrança inconsciente de que a mulher livre é sempre mais desejada. A mulher que não clama por migalhas torna-se banquete. Outro gesto é a entrega contida. Você não se oferece inteira de imediato. Você não derrama sua alma na palma das mãos dele só porque ele pede. Você oferece só o suficiente para acender a faísca e guarda o resto para si. Esse mistério o devora. Ele sente que você ainda tem mais, muito mais para dar, mas só dará quando escolher, não quando ele exigir. E essa sensação de que ainda não te possui por completo o deixa acordado à noite, revirando memórias, tentando entender o que falta para ser digno de tudo que você guarda dentro de si. Esse mistério é feminino por essência. É a sombra da deusa dentro de você, aquela parte que jamais se revela totalmente, porque a plenitude dela só pode ser tocada, nunca capturada. E ele, homem moderno, desacostumado à arte do enigma, enlouquece tentando decifrar. Porque a mulher que é toda previsível logo se torna esquecível. Mas a mulher que nunca revela todas as suas cartas se torna inesquecível. Há também o gesto da vulnerabilidade bem dosada. Não aquela vulnerabilidade que mendiga atenção, mas aquela que mostra força mesmo ao desarmar-se. Quando você se permite ser humana sem se fazer vítima. Quando você compartilha sua dor sem se apegar ao drama dela. Isso desarma o ego masculino de uma forma inesperada. Ele se vê diante de alguém que sangra e ainda assim não perde a coroa. Que chora, mas não se afoga nas próprias lágrimas. Que cai, mas levanta sem precisar ser resgatada. Para um homem, essa visão é quase insuportável, porque a sociedade ensinou que mulher vulnerável é mulher fraca. E você prova, com seu silêncio firme e sua dor digna, que isso nunca foi verdade. E então ele percebe que você não precisa dele. E é exatamente isso que faz com que ele queira merecer estar ao seu lado. O homem só amadurece quando encontra uma mulher que não alimenta seu ego frágil, mas desafia sua alma. E esses gestos silenciosos, invisíveis para olhos rasos, são as chaves para esse amadurecimento. Jung dizia que somente a experiência do inconsciente pode transformar um homem. E é isso que você provoca nele mesmo sem intenção. Você o faz tocar nas próprias sombras, questionar suas certezas, enxergar a si mesmo de um jeito que ele não queria ver.
Esses gestos silenciosos não são para qualquer mulher. São para aquela que já caminhou por dentro de si, que já fez as pazes com sua solidão e já conheceu a força que existe em ser inteira. Porque só uma mulher inteira pode se permitir não gritar para ser ouvida, não implorar para ser vista, não se curvar para ser escolhida. Ela apenas existe e é suficiente. E para ele isso é insuportável e irresistível ao mesmo tempo. Porque no fundo ele sempre soube que não queria uma mulher que o servisse, mas uma mulher que o desafiasse a ser maior do que ele já é. E essa mulher não fala muito, ela não força nada. Ela apenas planta sementes com gestos que o perseguirão por anos, talvez por toda a vida. E essa é a verdadeira magia feminina. Não dominar com força, mas cativar com silêncio. E pouco a pouco ele começa a perceber que algo dentro dele mudou. Um incômodo quase doce, quase doloroso, que não o deixa em paz. Cada gesto seu, tão sutil, se transforma numa cicatriz luminosa na memória dele. Ele tenta ocupar-se, distrair-se, mergulhar nas banalidades do cotidiano, mas nada silencia a lembrança dos seus silêncios, do toque leve, do olhar firme, da retirada serena, do mistério que ficou no ar. É assim que se instala a loucura, quando a presença de uma mulher continua ecoando, mesmo na ausência dela. Quando ele se descobre pensando mais do que gostaria, querendo mais do que admite, ansiando por merecer mais do que tem. Porque não é apenas desejo físico, é algo mais profundo, quase arquetípico. É o inconsciente dele respondendo ao chamado de algo que ele mesmo não entende. E você continua ali, sem pressa, sem desespero, apenas sendo. O homem obcecado pela mulher errada se esgota, mas o homem tocado pela mulher certa se transforma. Ele percebe que precisa subir para alcançá-la, não puxá-la para baixo para segurá-la. E isso o desafia, isso o assusta, isso enlouquece. Os filósofos estoicos diziam que o maior dos tormentos é desejar aquilo que não se tem o suficiente para conquistar, mas não desistir de tentar. E é exatamente esse o estado em que você o deixa. Você não facilita demais, não entrega demais, não se diminui para caber no ritmo dele. Você segue sendo a mulher que escolhe. E no coração dele começa a brotar uma nova inquietação, a de que talvez só consiga te manter se, antes, aprender a manter a si mesmo. É aí que o verdadeiro trabalho dele começa, porque você não é mais um prêmio a ser exibido, você é um reflexo das partes dele que ele ainda não dominou. E poucos homens suportam olhar para esse espelho por muito tempo. Alguns fogem, alguns desistem, mas outros permanecem, mesmo trêmulos, mesmo incertos, porque sentiram que a alma deles pediu por isso a vida inteira. Para esses, você não é uma obsessão que os destrói, é uma presença que os obriga a renascer. E você, mulher, sabe que esse é o maior poder que possui. Não moldar um homem com as próprias mãos, mas inspirá-lo a moldar-se por conta própria. Porque você não veio ao mundo para ser degrau de ninguém. Você não nasceu para ser apenas desejo, ou adoração, ou objeto de loucura. Você nasceu para ser tudo o que é. Luz e sombra, força e ternura, mistério e clareza, e para caminhar ao lado de alguém que também seja tudo o que pode ser. E um homem só descobre do que é feito quando encontra uma mulher que não se curva ao ego dele, mas que o olha de igual para igual. Esses 5 gestos silenciosos, o silêncio confiante, o toque leve, o olhar que vê, a retirada serena, a vulnerabilidade digna, são mais que técnicas ou estratégias. Eles são manifestações naturais de uma mulher que já não precisa provar nada para ninguém. Eles não são armas para conquistar, mas reflexos de quem já conquistou a si mesma. E isso muda tudo. Porque, para um homem, não há nada mais enlouquecedor do que perceber que, por mais que tente, por mais que se esforce, por mais que suplique, ele nunca terá uma mulher assim, a não ser que seja digno dela. E ser digno não é ser perfeito, é ser inteiro. Por isso, mulher, não se diminua para ser entendida, não grite para ser ouvida, não corra para ser escolhida.
A mulher que sabe quem é transforma gestos em tempestade, silêncios em vertigem, olhares em labirinto. E nenhum homem que já provou dessa intensidade consegue esquecê-la. Ele pode tentar, ele pode buscar em outras, ele pode se convencer de que foi só uma fase. Mas no fundo, em cada esquina da psique dele, seu perfume ainda permanece, seu rastro ainda queima, sua ausência ainda pesa. Porque você não foi apenas mais uma mulher. Você foi a mulher que, com 5 gestos silenciosos, arrancou dele a máscara e o fez olhar para si mesmo. E é por isso que ele nunca mais será o mesmo. A mulher que conhece sua força não suplica, ela não implora, ela não se curva. Ela simplesmente escolhe. E essa é a loucura que nenhum homem consegue apagar. E quando finalmente ele entende, já é tarde demais para fingir que não sentiu. Ele pode tentar disfarçar, agir como se nada tivesse acontecido, como se seu mundo não tivesse sido revirado de ponta a ponta pelo simples fato de você existir assim, inteira, inabalável. A mulher que conhece sua força não suplica, ela não implora, ela não se curva. Ela simplesmente escolhe. E essa é a loucura que nenhum homem consegue apagar. E quando finalmente ele entende, já é tarde demais para fingir que não sentiu. Ele pode tentar disfarçar, agir como se nada tivesse acontecido, como se seu mundo não tivesse sido revirado de ponta a ponta pelo simples fato de você existir, assim, inteira, inabalável. Mas no íntimo, no inconsciente, onde os arquétipos habitam e a verdade não pode ser negada, ele já sabe. Aquela mulher mudou algo nele para sempre. Ele percebe que você não é uma história que se fecha com ponto final. Você é uma marca, um mito pessoal, um eco que ele levará dentro de si, não importa para onde vá. E você, mulher, não precisa assistir a isso de perto, não precisa esperar que ele confesse, que ele volte, que ele reconheça o impacto que você teve, porque essa validação não te pertence. Você já entendeu. O poder de tocar a alma de alguém não está em controlar a reação, mas em ser tão autêntica que a própria presença transforma tudo ao redor. E esse é o grande segredo. A mulher que enlouquece um homem não é a que faz jogos para manipulá-lo, mas a que joga em sua própria liga, sem medo de perder, porque já não vive para vencer ninguém além de si mesma. Essa mulher é perigosa para um homem que ainda vive no ego. Ele se sente atraído e apavorado ao mesmo tempo, porque a intensidade dela o força a questionar tudo que pensava ser verdade. E poucos homens têm coragem suficiente para ficar. Mas isso não importa para ela, porque ela não precisa que todos fiquem. Ela não quer muitos, ela quer apenas o que é inteiro. Os outros ela deixa partir, sem mágoa, sem ressentimento, sem se culpar por não ter se encolhido para caber no tamanho deles. A mulher que conhece o próprio valor não se adapta ao medo do outro. Ela não se quebra para que ele se sinta menos intimidado. Ela não pede desculpas por ser demais. E esse é o maior gesto silencioso de todos, não implorar para ser aceita, apenas ser. Essa presença é insuportável para alguns, irresistível para outros, mas inesquecível para todos. Porque a mulher que domina a si mesma desperta nos outros a vontade de também se dominar. E mesmo quando ele escolhe ir embora, mesmo quando tenta apagar sua lembrança com novas histórias, ela ainda está lá, como um sussurro na consciência dele, como um chamado que ele não consegue ignorar. O homem pode até escolher outra, mas a alma dele jamais esquece a mulher que lhe mostrou sua própria sombra. E isso para você é suficiente. Você não precisa que ele volte para provar seu valor, porque a mulher que sabe quem é não mede seu impacto pelas correntes que consegue prender, mas pelas almas que consegue libertar. Ela caminha, serena e livre, deixando atrás de si um rastro de memórias que nenhum homem jamais conseguirá enterrar.
E esse é o maior dos poderes, não depender de ninguém para sentir-se inteira, mas ser inteira para inspirar o outro a também se encontrar. Por isso, quando a tentação de se calar, de se diminuir, de se dobrar para caber voltar a te visitar, lembre-se, cada gesto seu é uma mensagem silenciosa para o mundo sobre quem você escolhe ser. E uma mulher que escolhe ser verdadeira consigo mesma é a mulher mais perigosa que existe. Porque ela não precisa prender ninguém para ser lembrada. Ela não precisa gritar para ser ouvida. Ela não precisa provar nada para merecer amor. Ela apenas escolhe. E o homem que já sentiu isso jamais a esquece. A mulher que conhece sua própria força não se curva para ser aceita. Ela permanece para ser escolhida por quem realmente merece. E assim ela segue, livre, plena, soberana. Porque a mulher que sabe quem é, nunca corre atrás. Ela escolhe. A mulher que conhece seu valor não persegue. Ela escolhe. E agora me conta, qual desses gestos você já usou sem nem perceber? Qual deles despertou a sombra de um homem? Escreva aqui nos comentários e inspira outras mulheres a também escolherem sua própria força. Se essa mensagem tocou você, curta o vídeo, compartilhe com uma amiga que precisa ouvir isso hoje e inscreva-se no canal para mais verdades que libertam. Porque mulher que escolhe a si mesma nunca é esquecida.